compromisso, né? Aqui estamos mais uma vez para o aprendizado. Cada dia um novo aprendizado, um novo conhecimento, para podermos, né, conhecer um pouco mais sobre a nossa doutrina. E pedir, né, a Deus que nos fortaleça cada vez mais os nossos objetivos de conhecer, para praticar os ensinamentos do Mestre. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa todos aqueles que nesse momento se encontram em dificuldades, seja a qual for. Que possamos estarmos sempre atentos ao olhar e compaixão e misericórdia para aqueles nossos irmãos que andam ainda equivocados na caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva na sua santa paz. E que assim seja. Que assim seja. 20 horas em ponto aí? Que assim seja. Aqui está 8 horas e 4 minutos. Vou acertar aqui meu relógio. Bom, nós estamos, Anne, no capítulo 29. Nova era. Capítulo 29, era nova. Anotações em serviço. Então, nós já lemos uma página onde André Luiz, após terminar o curso, como ele mesmo chama, né? O curso educativo é um curso de mediunidade que eles fizeram, junto com Aulus, um dos responsáveis pela espiritualização do Brasil. Então ele faz uma síntese de tudo que eles examinaram de perto, entre encarnados e desencarnados. Nós já lemos sobre isso. E ele cita, né, porque estava muito em voga no Brasil a metapsíquica de Charles Richer e também a parapsicologia de Joseph Banks Heine, que cria o americano, né? E a gente conhece muito entre aspas, ouvia muito falar, graças ao padre Quevedo, que era parapsicólogo e utilizava aqueles termos complicados na TV para dizer que Chico Xavier não era médium de coisa nenhuma. Tudo aquilo vinha da própria mente dele. Tudo. Por parapsicólogo, tudo existe forças que a ciência não conhece, né? Por isso que é de paralela, ao lado da psique. Então, ao lado da psique de Ivonete, se ela for um médium de efeito físico, um médium intelectual, então ela caminha ao lado da normalidade, né? Então foi um avanço, né? Porque o médium já não era mais um anormal, ele, para ser um paranormal, caminha ao lado. Hoje já está descaracterizado isso. O médium é normal. Então, e criou aqueles nomes complicados que a André Luiz citou aqui, que já lemos, e a Aulus vai dizer: a mediunidade é patrimônio comum a todos. O mestre, ao qual nós estamos recordando tudo isso aqui, foi simples. Jesus utilizou a mediunidade com Deus, né? Como diz o Espírito Erasto no Livro dos Médiuns. Se ele foi médium, foi de Deus, porque no planeta Terra ninguém está acima dele, né? No planeta Terra, como Espírito. Então, ele foi simples. Por que complicar? Ele não está descaracterizando os cientistas sérios, como já leu, que estão buscando, e muitos se convenceram da imortalidade através das pesquisas. Ernesto Bozano, enfim, tantos outros se convenceram. Contudo, criaram nomes complicadíssimos, né? Psigama, psicapa, criptestesia. Para quê? Se a mediunidade é patrimônio comum a todos. Então, no Brasil, à época, ele está falando principalmente para a época, a gente tem que contextualizar. Havia dois movimentos de centro espírita: os científicos, que só estudavam Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e a Gênesis, e havia o espiritismo religioso, ao qual Bezerra de Menezes pertencia. No filme dele mostra mais ou menos isso, ao qual ele estudava as 5 obras. Nos outros centros, só as 3. Não se dava caridade, porque era assistencialismo. Se Anne viesse com fome, ninguém dava um pão,
porque eles iam explicar por que é que Anne está passando fome. Lei de causa e efeito. Então, Bezerra, quando unifica o Pacto Áureo da Federação Espírita, junto com o Leopoldo Machado e tantos outros, quando ele como presidente, pela segunda vez, ele unifica, acaba o espiritismo, Casa de Espiritismo Científico. Por isso que surgiu Casa Kardecista. Casa Kardecista. Porque aquelas casas kardecistas só estudavam o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e a Gênesis. As casas religiosas estudavam o Evangelho e o céu e o inferno. Então, por isso que a gente tem que contextualizar, para não ficar assim, mas por que está falando isso? Né? Por que está falando? Então, ele está falando muito para a época. Quem lê o livro na época, né, quem gostava de ler o livro, vai dizer, pô, está falando isso para mim. Ivan está levantando a mão aí. Diga, Ivan. Você me fez lembrar, se não me engano, foi Bezerra de Menezes que modificou tudo isso aí, né? Ele modificou assim, ele une no Pacto Áureo, junto com outros, né? Ninguém faz nada só. O Leopoldo Machado da Bahia e tantos outros, ele unifica. Então, as casas espíritas estudam as obras de Kardec, não separam, não retiram o Evangelho, porque ele foi retirado na Europa. Esses cientistas aqui não estudavam o Evangelho, mas você vai ver nas obras de Ernesto Bazano, eu estou estudando as obras dele, os chamados livros clássicos, eles faziam prece. Nesses grupos sérios, as pesquisas davam resultado, porque eles se recolhiam e faziam a prece. Claro que ninguém lia Kardec, a maioria, só não ser ele. Porque Kardec foi abolido da Europa. Por quê? Porque ele trouxe religião, o Evangelho e o céu e o inferno. Ele foi abolido de lá, principalmente porque ele trouxe a reencarnação, que o europeu não aceita. Divaldo fala isso direto. O europeu não aceita. Até hoje. Que não aceita. Que ele possa sair, claro que não é todos, né? Que ele possa sair da sua Europa e nascer na África, com a pele negra, né? Ele não aceita isso. Divaldo, nos tradutores, ele fala direto. Quando fala em reencarnação, eles falam em ressurreição. Joana de Anjos, olha, ele está traduzindo errado. Mas se ele falou, seu Divaldo, se eu falar, o povo vai embora. Se eu falar em reencarnação, o pessoal vai embora. O povo quer voltar no mesmo corpo, branco de olhos azuis, no solo europeu. Não quer voltar nascendo na África, nascendo no Afeganistão. Então é uma coisa muito mais profunda, porque bate no orgulho de cada um. Nós paramos aqui em não desejava, porém, situar a conversação nos domínios científicos, né? Tudo aquilo que eu resumi, mas quem não leu pode reler o capítulo depois, né? Nosso aprendizado atingia o marco final, está terminando o curso de mediunidade. Aquela era a última noite em que podíamos desfrutar a sábia companhia do orientador, e propunha-me ouvi-lo quanto à mediunidade em si. Por essa razão provoquei o diálogo que passaria a desdobrar. É justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma. Aleguei. A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, nas próprias correntes, aí é o que você tem, né? O que se choca, né? Porque nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Então, você não pode falar como o rapaz Décio Iandoli Júnior, presidente da AME, Associação Médica Espírita Brasileira. Ele tem uma cadeira da faculdade, ele é médico cirurgião. Eu não posso falar em espírito, em alma, em perispírito. Os alunos riem, perguntam se estão loucos. Eu tenho que falar como o cientista Rupert Sheldrake, o americano, identificou a bioforma, o corpo bioplasmático. Ele tem que falar assim, aí os jovens, isso aí foi Rupert Sheldrake, que no final do século XX identifica uma energia saindo dos corpos, que ele vai chamar de esse corpo bioplasma. A Rússia também, corpo bioplasmático, chama perispírito. Ou então mais simples, como Paulo, corpo espiritual. O mais simples foi Paulo. Existe um corpo
carnal e um corpo espiritual. Está lá nas cartas. Kardec colocou pere em torno do espírito, pere em torno do espírito. Né? Há uma matéria que é um corpo. Então, quando ele diz aqui que é óbvio, né, que a ciência vai ter que pesquisar muito. Assim, o cientista não vai aceitar que Ivan diz, eu tive uma intuição, essa dor de cabeça que você está tendo recorrente pode ser energias agregadas negativas. Isso é empírico. O cientista não aceita que Ivonete diga assim, ele toma. Olha, tá com dor de barriga, Sérgio, se eu for cientista, vovó, mamãe, você tomar um chá, pega umas folhas e dá. Isso é conhecimento empírico. Se eu for um cientista ateu, eu vou perguntar, eu vou sorrir. Ivonete, me prove isso pela ciência, porque isso é um conhecimento empírico. Mas funcionou. Mamãe me dava o chá, vovó me dava. Né? Sua barriga não está doendo? Então, é a intuição, é o conhecimento empírico. Ele quer provar, ele quer lógica. E para a lógica ele quer experimentar. Né? Tentativa, erro. Tentativa, erro. Descobriu a vacina da Covid como? Tudo descoberto assim. Tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra, tenta. Mário, a intuição na ciência, ela serve como ponto de partida para a pesquisa. É através para buscar, para investigar. É uma intuição que nasce no pesquisador, que através daí ele vai buscar informação, ele vai investigar os fatos, assim, dois métodos, indutivo e dedutivo. Kardec utiliza o indutivo, o dedutivo que vem de Platão, né? Trabalhado por quem? Por aquele Descartes, né? Penso, logo existe, o método dedutivo. Sim. Mas o indutivo, o que é a intuição para um ateu? É dele. Para o ateu, a intuição vem do cérebro dele. Isso. A intuição para você, que você matuta não consegue, vem de seu guardião, de um espírito bom. É neutro, né? Se você estiver matutando algo ruim, você pode também ter aí vai ser ruim. Algo ruim. Vem de alguém de fora. Né? Vem de alguém de fora. Então, o que ele está dizendo? Que a ciência tem que trabalhar com lógica, teste, erro, teste, acerto. Lógica e experimentar. A lógica e experimentar. Então, caminham por estrada diferente da intuição. Não vai trabalhar só intuitivamente. Agora, o que choca ele é as correntes do espiritualismo. A mediunidade atormentada, como já citei, no próprio movimento espírita. Que até hoje não pode haver uma novidade. As casas espíritas querem colocar na casa. Rapaz, agora é o quê? É aquela do Lacerda, né? Aquela. Ele já se reportou espiritualmente aquela que tinha. Me esqueci agora o gaúcho, que traz não fugiu o nome, quem trabalha isso também é Robson Pinheiro, mas ele trabalha aí, ele dá comunicação no livro de Filomeno de Miranda, do Divaldo. Me esqueci. Agora, que ele coloca na mediúnica a novidade que o movimento espírita na época começou a fazer, arrastar os espíritos, colocar em um tubo e mandar os espíritos que não querem sair. E fugiu, depois eu pego para você. Fugiu totalmente o nome. Que Divaldo trabalhou tanto. Rapaz, isso aí não é espiritismo, isso é espiritualismo. Lacerda, o gaúcho, nunca se admitiu espírita. Ele traz uma inovação nas suas reuniões mediúnicas. Aos espíritos rebeldes, coloca ele em cápsulas e manda ele não sei para onde. Sei lá, então, depois eu pego o nome. Isso aí tá igual tá igual os caça-fantasma. Isso aí foi muito discutido na febre. Igual os caça-fantasma. Bota espírito dentro, fecha, vamos botar lá. Pareceu um aspirador de pó aspirando. Que pretende... um dia se viu isso. É isso. Que pretende você dizer, André? Falou o instrutor com brandura. Né? Lembro-me daqueles irmãos que acoimam os médios, né? Deve chamar no dicionário, palavra usada antiga, acoimam os médiuns de insanos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade. Ou seja, Anne Mariane na visão dos espíritos superiores, é uma estudante da verdade. Em templos de iniciação, o Centro Espírita FEB, o Centro Espírita CI,
é um templo de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo por legiões inumeráveis. Ou seja, a época, né? A época, né? Então, chamávamos, se fosse na época de você recebe espírito, é tudo da sua cabeça, Anne. Toma aqui um comprimido. Né? Você ouve espírito, você vê espírito, Anne. Você não vê espírito, Anne. Isso é alucinação. É alucinação. Toma um Bem que eu comprimido. queria isso, Mário. Me dá um comprimido e passa tudo. Você pediu, isso é mundo espiritual. Né? E por aí vai. Então, insano e louco. Aquele daquele negócio ali, né? Ali nos barris, dos maiores combatentes dos médicos. Como é o nome daquele instituto ali nos barris, que tem os mortos, os cadáveres, que a gente esqueceu o nome. Instituto Médico Legal? Mas tem o do Hospital de Loucos da Bahia, como é que é o nome? Que é o mais famoso. Que ele fica no Aquidabã? Minha cabeça é o São Paulo. Minha São Paulo. É chamado Hospital São Paulo, né? Eu não sei se é isso. Que agora não é mais. Agora já é de atendimento. Juliano Moreira. Juliano Moreira. Um dos maiores combatentes de médium. Juliano Moreira é no Cabula. Lá embaixo. Aquidabã é São Paulo. Aquidabã é São Paulo. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando com Bezerra de Menezes no livro de Filomeno, me foge o nome, né? 16 livros. Filomeno tem um aqui, mas de cabeça não sei. Ele está trabalhando no mundo espiritual com Bezerra. Aí Bezerra fala com ele: quanto eu persegui os médios, chamei eles de loucos, né? De loucos, insanos, dos maiores perseguidores de médium. Ele agora já viu que os médios não eram tão loucos, os médios eram apenas. Juliano Moreira? Juliano Moreira. Então, para ele tudo era loucura, né? Claro que ele fez a missão dele, a parte dele. Mas o problema é que ele pegou os médios e chamou que os médios também eram loucos. Então, quem vê espírito é alucinação, quem ouve espírito é alucinação. É porque ele não considerou, ele só considerou um lado da pesquisa. É isso. Ele não considerou o outro. A mediunidade. Aí o mentor cai em si. Sim, o santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, né, na sua casa espírita, né, igreja evangélica, candomblé, umbanda, que é um santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado. Olha a definição, são várias definições aqui interessantes da visão do espírito. O que é que ele vê? O semente de luz, um posto avançado de distribuição da luz espiritual. É claro que ele vê a igreja católica, a igreja evangélica, já que não é só o semente de luz, mas ele vê um lugar sério, seja ele qual for, como um posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. Isso aqui está mais atual do que a nossa folhinha. Olha, tem muita gente, isso já era previsto. Não isso aqui que a gente está fazendo aqui. Porque Anne veio de um trabalho no Paraná, onde presencial. Ivan ontem estava presencial na mediúnica, na doutrinária, na assistência. Sei que todo mundo está voltando aos poucos, sempre já voltaram, outros não. Que é lei de cooperação. É claro que a gente está cooperando aqui. Os espíritos já deram comunicação na mediúnica, né? Por outros médicos nem participam aqui. E quando a gente parou um trabalho, não faço só isso, eu faço outros, com outros grupos. E eles reclamaram, né? Por quê? Pararam. E mentores também falaram que a gente deveria continuar. Então, porque é uma lei de cooperação. Mas muita gente, diria Filomeno de Miranda, no livro 1975, que ele já previa e chama uma frase: cuidado, porque no futuro haverá espíritas de gabinete. É isso aqui. Rapaz! Porque muita gente, quem coordena, olha a Tereza ali, 10 palestrantes, não, 10 não, foi mais, eu chamei para fazer palestra, não acha mais, simplesmente você não acha. Os palestrantes só querem ficar no gabinete, aqui diante na live,
Aí eu ponho meu café, a sopa está ali daqui a pouco, minha mulher fez. Não tive tempo de comer, né? Porque o neto comeu primeiro. Eu tive que dar ele. Aí, mas daqui a pouco eu vou lá, como. Eu não vou pegar ônibus, eu não vou pegar trânsito se eu tivesse veículo próprio, né? Eu não vou enfrentar trânsito, enfrentar coisa, ir para bairro distante, né? Quantas coisas. Se arriscar. Eu me torno um espírita de gabinete, eu não tenho contato com o outro que chega descalço, sem tomar banho, chega com abafo de álcool, chega cheio de problema. Eu quero fazer o atendimento para ele virtual, né? Eu quero orar por ele como não tem só virtual. Tem centro espírita? Quem diz é a Federação Espírita Brasileira. Grupos agora que não voltaram, mas estão fazendo mediúnica virtual. Então, mediúnica virtual, isso eu não tinha visto ainda não. Jacob São Trovão, ele fala como é que pode isso. Então, Anne mediúnica virtual está complicado. Anne está lá em transe, a Ivan entra em transe. Ô meu irmão, perdoe. Tomar um cafezinho. Perdoe, tudo tranquilo. Virtual. Ele fala, anteontem mesmo no programa dele, 96 programas, assisti todos os 96, eu não tenho tempo de ver, gravo. Jacob São Trovão, mais de 40 anos, presidente da área mediúnica da FEB. Então, assisto lá. Um homem é um arquivo vivo. Ele fala, chegam para lá, mediúnica virtual. É aquilo aqui que já existia desde aquela época. Desde aquela época. Mas essa situação fogem assim da pandemia, Mário. Não, eu estou falando. A pandemia trouxe essa mudança. E, sim, é o que eu tô falando. Mas tem gente que continua. Que gostou. Pergunta a Tereza se ela consegue palestra. Tereza, porque palestra são virtual. Tem mais de não querem fazer mais não, Anne. É um trabalho grande. É gente que fazia, não é gente que não. Só querem live. Live. Então você não consegue. Cajazeira aí que não vem mesmo. Mas isso vai acabar, né? Porque muitas instituições estão voltando. Isso. A FEB, mesmo para o ano de 2023, nós vamos ter que estar presencial. Já está tudo já se organizando. Isso. E vai estar lá no presencial. Vai ter momento virtual e também presencial, entendeu? Isso aí, então, aos poucos vai se organizando, porque realmente voltar assim de repente não dá, né? Mas olha aí o que é que ficou. Da pandemia, a gente aprendeu a saber que somos a pandemia teve úteis para aprender o virtual e colaborar. Eu fazia o evangelho uma vez na semana, agora eu faço 5 dias. Menos um dia que eu trabalho de noite, até um dia que eu trabalho de noite, no espaço eu faço. Isso aqui é o evangelho. Eu estou estudando o evangelho de Jesus, não é isso? Então eu fazia uma vez, agora eu estou estudando todos os dias. Os espíritos frequentam a minha casa todas as noites, a não ser as noites que eu trabalho, participando como pertença de vocês e tudo mais. Então, mas ficar só aqui, porque eu não quero mais ter o contato com aquele que chega alcoolizado, obsidiado, seguro pelos outros, né? Ouvindo a mediúnica o espírito me chamar de tudo quanto é, não de palavrão, mas dizer que vai me matar e tudo mais. O contato com aquelas entidades, doar os meus fluidos. Só vou doar. Claro que eu estou doando, vocês estão doando fluidos. Quando oram, quando a gente analisa, as imagens se projetam, os espíritos utilizam. Mas a gente não pode sair. Então a atividade que a FEB, Jacob São Trovão fala isso, é híbrida. Presencial e virtual, porque a gente não vai perder o virtual mais. Mas usar os dois. Então, desde aquela época, muita gente já estava só fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. Bota nos blogs aí. É só discussão. Tá errado. Kardec não falou isso, não. É tanta coisa sem produção nenhuma. Você entra, se aborrece. Aí já mete política no meio, já mete um monte de coisa. Eu considero 3.000 pessoas. 3.000 pessoas vinham se reunir para ficar discutindo que o médium tal apoiou o candidato tal, quando aquelas 3.000 pessoas poderiam estar orando, até virtualmente, pela paz do planeta, pela paz. Mas não, um agredindo o outro. Discussões estéreis. Então é uma coisa bem atual. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso. Não é? Essas pessoas que já não vão mais para o lugar nenhum e vão ficar não orando, mas pelo menos só discutindo. Foram criados blogs para atacar Divaldo Franco. Eu conversava isso com o Ivan no carro dele.
E Divaldo aborreceu, falou com isso. Ivan não se calou. Ivan teve que se pronunciar e ficou horrorizado com o que ele ouviu de espíritas. Por isso que ele está horrorizado. André Luiz, eu vi isso em correntes do espiritualismo naquela época. Então arrasaram com gente conhecida dele. Porque o homem que fez uma tarefa daquela. Criticar é fácil, dizer, fazer é que é difícil. Dizer, aí Ivan pulou fora, saiu de tudo. Eu falei, você está certíssimo. Nem eu vou entrar. Não é isso, Ivan? Justamente, Sérgio, foram duas situações distintas e uma eu me calei, certo? Me calei, o silêncio foi a melhor forma que eu tive e me afastei. E o outro eu tive que responder à altura, que foi pelo Face, tive que responder à altura, pedindo respeito à obra, à pessoa, e procurei colocar que a pessoa se colocasse no lugar, fizesse o que Divaldo vem fazendo para poder criticar, entendeu? Eu achei aquilo uma falta de respeito à pessoa, entendeu? A benfeitorias que ele vem fazendo, vem coordenando, vem atuando em benefício daqueles outros, que essa pessoa fizesse o mesmo. Eu coloquei isso de público. Uma pessoa pública também conhecida, mas tudo bem. É isso. Então você vê, esses companheiros se assemelham a viajantes agrupados, né? Agora são agrupados virtualmente, em perigosa ilha de repouso. Depois todo mundo vai tomar seu café, vai dormir, e por que não vai cuidar das crianças como ele cuida desde os 17 anos? Né? Aí então, Ivan tá certo, eu já nem entro mais, eu não uso Face e Instagram. Só uso Instagram mesmo quando Tereza me convida para fazer palestra. Esses dois eu não uso mais. Não que seja ruim a ferramenta, né? Mas é muita coisa na cabeça. Então, enquanto os nautas, né? Os nautas corajosos do bem, você tem Divaldo, tem vários, né? Não espíritas, né? Mesmo. Os nautas, né? Corajosos do bem, suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Quer dizer, um está lá ralando e o outro criticando. Tem gente que chega no centro para criticar. O centro tem 30 anos. Aí o outro chega, todo mundo tem que dar uma opinião e tem que ser escutado. Mas ele quer mudar o serviço em um dia. Tem 30 anos no centro, quer mudar o serviço em um dia. Porque isso aqui não, tira isso aqui. Não, bota aquilo lá. Não, esse trabalho do passo vamos mudar. Chegou hoje. Pegou o ônibus no meio do caminho, como diz Romário, e quer sentar na janela. Pegou o bonde andando. Quer dizer, todas as opiniões são escutadas e analisadas, mas tem pessoas que assim melindram. Mas eu sou doutor, eu sou técnico disso, eu sou aquilo. Então, enquanto os nautas suaram, o Divaldo com a picareta na mão para abrir lá em Pau da Lima, cheio de calo, ele e outros, tomando em noite de Natal, enquanto ele cuidava dos filhos dos outros, o menino sob obsessão de 5 anos pega o pinico de cocô e joga no rosto dele, em plena noite de 24 de Natal. Ele sente a coisa Joana atrás dele. Você vai começar a tarefa, mas vai se irritar, é melhor desistir. Só tinha 5 crianças, um já foi logo daquele. Ele limpa, vai lavar o rosto e depois vai cuidar do menino. Quer dizer, mas os outros só querem criticar agora. Então Ivan não suportou. Eu nem entrei, não quero nem entrar nos grupos. Mas o que chocou Ivan? Porque era um grupo de espiritualistas, para não dizer um grupo de espíritas. Então isso aí choca a pessoa. Descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante. As imagens, né? Imagens filosóficas. Essas pessoas que criticam e não fazem nada. Descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu, os pesquisadores, como o Padre Quevedo, ou filosofando sem muito proveito. Mas sempre chega um dia em que a maré brava lhes invade o provisório domicílio, arrebatando-os ao mar alto, à morte, para que recomece a experiência que lhes é necessária. Que imagem filosófica. Bom, você quer ficar filosofando?
atacando uns ou outros. A Yane é isso. Não acredito que Yane é médio vidente, não. Ih, Sérgio, aqui não sabe nada. A outro. Fica aí até a encarnação. O problema é que um dia a maré brava vai lhes invadir. O provisório, o domicílio, o corpo físico vai lhe arrebatar, né? Para você recomeçar novamente a experiência que lhes é necessária. Enquanto nós, os estudantes da verdade, já estão buscando, né, melhorar o próprio coração. Não só nós, os espíritas, como ele falou, né? Aqueles que estão seriamente em seus credos, suas crenças. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas, sem qualquer atenção de nossa parte. Ele está pegando a esteira de cientistas da Europa, né? Você não vê nos livros de Bozano ninguém recebendo naquelas materializações. Eu estou lendo um livro agora que é só médios preparados para doar fluidos para fotografia transcendental. Eu estou no final do livro, um livro pequeno. Depois eu vou ler Enigmas da Psicometria dele mesmo. Você não vê um sofredor. Não há. Então é só espírito para ser fotografado, para dizer, olha, Carmen, aqui, pense aí, Carmen, no celular, apareceu. Aí com o Carmen, pense no celular, não apareceu o celular, apareceu Anne. Mas Anne está desencarnada. Alguém conhece? É minha parente. Então existem os espíritos. Mas Anne, se estiver sofrendo, ninguém ouve. Ninguém escuta, ninguém dá atenção. Eles só dão atenção, é impressionante, porque na época eles não aceitavam a psicofonia, esses grupos, só a mesa batendo, porque a psicofonia para eles ia interferir a mente de Anne, eles descartavam. Então, só a mesa batia, porque tem alguém por detrás da mesa, eles já sabiam, então eles perguntavam aqui, as entidades elevadas que respondiam para explicar o fenômeno, como é que uma foto. Eu olhei o celular, tirou o celular, quando tirou a foto, o celular está na minha tela. Os espíritos vão explicando por batidas na mesa. Trabalho sério, né? Para demonstrar a imortalidade da alma. O problema é que quando chegou no Brasil, por que ele está falando isso no Brasil? No Brasil, a mediúnica se mudou, não é pesquisa. Por que virou a mediúnica no Brasil? Está no opúsculo da FEB. Né? O opúsculo, orientação aos centros espíritas da FEB. Tem na internet, no site, eu tenho impresso. Tem uma mensagem de Emmanuel que eles capturam na FEB, a época, de André Luiz. As mediúnicas no Brasil são reuniões mediúnicas terapêuticas, de desobsessão, seja lá o nome que a gente der. Ao hospital. Ao hospital. As pesquisas já vieram. Claro que tem gente que faz pesquisa séria, ninguém está impedindo ninguém, os meus espíritos não proíbem. Mas ele está dizendo que a natureza das nossas mediúnicas são de atendimento espiritual. Porque isso chama-se caridade. Então, essas pessoas não. Como é? Um espírito que obsidia, um outro que está enfermo, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmo. Meu Deus! Sem qualquer atenção da parte deles. A questão é que a morte vai levar eles. E aí, se eles estiverem sofrendo? Nessa imagem que ele trouxe antes, quando a maré brava lhes invade o provisório domicílio, corpo físico, arrebatando-os ao mar alto, as dimensões espirituais, para que recomece a experiência que lhes é necessária. E aí? Né? Então, se eles já estiverem no espiritual sofrendo, aqueles que não são sérios, que utilizaram muito. Me ajude aqui, cara. Chega lá no centro. Vai sentir na pele o descaso. Irmã Filomena, no Semente de Luz. Ô, minha irmã, deixa eu entrar. Para Carmen. Quem sabe Carmen não me recebe. Não que a irmã seja cruel, mas tem as leis de cima, né? Você vai ficar um pouco mais na fila, viu, meu irmão? Não é para castigar ele, é para você refletir. É para ele adquirir experiência. Também é o limite, né, de cada médium, né? O que não pode acontecer é isso. A casa fica muito cheia, né? Porque é isso? também não tem médium que aguente. Se a gente pudesse ver, né?
Porque nós também gastamos energia, né? Eles consumem energia. Os que estão lá fora é multidões. Aliás, Jesus chama de legião. Legiões. Isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Alza define. Não podemos negar que a obsessão seja a moléstia da mente. Contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Ele está citando os psiquiatras da época. Né? A obsessão também é uma doença, uma enfermidade psíquica. Assim como aqueles que têm um problema mesmo neurológico, né? Que os psiquiatras trabalham, os transtornos mentais. A obsessão, que a ciência ainda não identifica, porque não crê no espírito, mas ele está falando também um problema que atinge, quando ela é de longo curso, a mente da gente, o cérebro físico, por tudo que a gente já estudou até hoje aqui. Né? Então ele está dizendo que os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. À maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam a todos em nome da providência. Então tem gente que não lê o Céu e Inferno. Eu caminhei durante 3 anos aos sábados federativos, estudando com o projeto Filomeno de Miranda. Ia um senhor Y, que ele é muito estudioso, ele lê muito estudioso, nunca leu o Céu e Inferno. Vai falando por quê? Lá, a gente perguntava, né? Porque Kardec lidou com as trevas. Aquilo me chocou, porque o homem é uma biblioteca viva. Ivan conhece, não sabe não. É uma biblioteca viva. Que Kardec lidou com as trevas. O que é as trevas? Olha lá no livro. Ele atende suicida, espíritos assassinos. Mas a mediúnica, ele está deixando para a gente um roteiro. Ali é a base da doutrinação, de como o médico se conduz, né? Respeitando a época. Atender os irmãos em sofrimento. Aí ele frequentava, né, uma casa no nosso bairro, em Cajazeiras, onde só quem dava comunicação era guias. É isso aqui. Só guias. Eu perguntava a ele, você vem 3 anos comigo? Todo certo. Eu venho adquirir conhecimentos para que eu possa ser um instrumento do meu guia. No meu grupo, só guia. Não aceita nenhuma das trevas, como eles chamavam. Tudo que é sofredor é as trevas. O problema é se ele não voltar, se ele voltar sofrendo. Então eu espero em Deus que ele volte em luz, porque aí não vai precisar de ir para o semente de luz, para a fé, para a mediúnica. Mas, se ele tiver, que eu já estou preparando meu lugar, a fila, pelo amor de Deus, eu estou na fila quando eu terminar. Lembre que eu também atendi, viu? Então, quer dizer, aqui em Cajazeira, 3 anos, ele caminhou comigo. Sábado federativo, 9 da manhã. Alba coordenando o projeto Filomeno. Nunca esqueço disso, muitos anos atrás. Então, tem grupos assim. Aqui ele não está falando de fantasia da mente do espírito. Eu testemunhei isso aqui. Há companheiros, aí já outra coisa comum. Há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Aqui é para a época e é para agora. Aqui não entra caboclo. Preto velho, aqui não dá comunicação. Aqui é uma mediúnica espírita. Aqui não dá comunicação. Ele está citando isso. Aqui ele chama de manifestação primitivista. Né? Espíritos ainda naquela faixa. Né? Coisa. Então ele está perguntando. Tem gente que não aceita, não suporta. Né? Se o médium não lhes corresponde à exigência, aí eu sou um médium que vem sempre um boiadeiro, um vaqueiro. Aí não entra no vaqueiro grupo, humilde, né? Por mim, né? Humilde como eu, não tem cultura intelectual, que foi trabalhador peão como eu, só que ele foi vaqueiro em Pernambuco, no sertão, e eu sou peão aqui mesmo, perto de vocês. Quer dizer, aí chegasse Ivan, né? Só exemplo com o Ivan, que jamais ele faz isso. Ivan é um professor, alguém que se fez engenharia, professor de matemática, aposentado, mas foi. Epa, meu irmão, vaqueiro? Vai trazer o que aqui de bom, vaqueiro? Cocô de vaca? Vai falar sobre capim? Né? Sobre aboiar? É assim. Era assim. Ele não está citando fantasia.
Ele está citando que é a realidade, não vai citar o nome de casa, isso aí é descrição. Já vai rechaçando o espírito antes mesmo. Como é que ele vai entrar? Ele nem entra. Um índio chega por Anne. Isso é totalmente contrário de Kardec. Ouça o espírito, a comunicação. Retire o conteúdo. Esqueça a forma. Está no livro dos médios. Está no livro dos médios. Esqueça a forma. O que importa é o conteúdo. Se é um embusteiro ou se é um espírito bom. Então o que ele está dizendo aqui? Se o médium não lhes corresponde à exigência, Anne, não dê mais comunicação dele não. Viu? Aí vai chamar a Anne lá no cantinho do pensamento. Né? Vai chamar a Anne no cantinho do pensamento, o dirigente. O que está acontecendo? Está vindo um caboclo por você. Realmente única, Anne. O caboclo vai falar de folha. Anne. Aqui eu quero que venha Luciano dos Anjos. Luciano dos Anjos, que atendeu André Luiz. Aristide Maltês, o fundador. Né? Mas quanta prepotência. Tem gente que fala isso, ele está dizendo isso aqui. Então, eu vou escolher a dedo. Revelando-se em acanhados. O que ele chama? Essas pessoas, eles vivem em um acanhado círculo de compreensão ou competência. Afastam-se dele agastadiço. Se Anne teimou, o caboclo vai vir. O Sérgio, o boiadeiro, Firmino, é o amigo que vem comigo, volta e meia. Um vacilo ele vem, não adianta. Afastam-se agastados, irritados com aquele grupo, né, naquela casa. Categorizando. Ivan está querendo falar, viu, Mário? Hein? Ivan levantou a mão. Vou terminar só o parágrafo que você fala. Categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. Vou embora. Não, se a gente não aceitou, não modificou, como ele falou, rapaz, eu sou médium, o espírito está aqui. Aí eles vão embora falando mal. Diga, Ivan. Eu não quis cortar, mas você completou aí sobre a questão da saída, né? Dos amigos que se afastaria daquela situação, né? De não se comunicar, mas também facilitaria a chegada dos mistificadores, né? Já que eles estão querendo pessoas de nome, né? Isso. Você chega na Federação Espírita do Estado da Bahia. Clóvis Nunes, transcomunicador, né, de Feira de Santana, conhecido de todos. Estava lá, experiência no seminário de transcomunicação, e ele lá na salinha. E aí todo mundo esperando que viesse, né, durante o dia inteiro, Leopoldo Machado, Pititinga, os grandes nomes do Espiritismo. E veio alguém que era cego e varredor de centro. Tem na federação, ele coloca o áudio, tá no YouTube, não foge agora. Ele era cego, morreu cego, e varria o centro, não sei qual centro. Ele varreu. A comunicação, a voz impressa nos alto-falantes, retirando o fluido dos médios, né? A mulher dele estava lá, era simples também. Ninguém pensou no marido dela, é óbvio. Trabalhador só fazia varrer o centro, nem mediúnico que ele frequentava. Ele fala, isso daí estava esquecido. E digamos assim, né? Anne, não era o nome de Anne, né? Ele dizia: os meus olhos já podem ver os seus. Ela começou a chorar, porque ele morreu cego. Os meus olhos veem os seus. Aí ele vai contando detalhes pela instrumentação. Que lição, que ensinamento. Cadê Pititinga? Aí ele fala: Pititinga está aqui, Leopoldo, mas disse que quem tinha que vir era eu. É isso. Porque no mínimo tinha muita gente ali, que Deus me contém a alma, com muito orgulho. Irmãos espíritas, eu quero que venha a Pititinga, Aristide Maltês, Juliano Moreira, para dizer como é que funciona a obsessão na cabeça de Carmen, como é que a obsessão pega ela. Eu quero que ele diga agora escancado, tudo. Aí veio alguém que foi varredor. Ele varria o centro. Essa foi a maior lição. Tem no YouTube, Clóvis Nunes coloca o áudio, né? Porque foi em áudio. Não me recordo, mas vai, pesquisa lá. Sobre a comunicação, transcomunicação na FEB, Clóvis Nunes, ele grava. E Clóvis Nunes fala isso. Eu estava esperando outros espíritos, olha quem veio, o varredor do centro. Mas provou a imortalidade da alma, porque a mulher também era desconhecida. Não vinha aquela que enchia o copo, o marido varria os copinhos. E ela reconhece, o marido chora na plateia. Né? Na plateia. Divaldo fez a palestra. Então, Ivan, chegou um espírito
O Ivan sabe disso. Um vaqueiro, um caboclo, um africano, né, que veio dessa outra. O espírito não tem como, eu estou dizendo que ele viveu. Ouça ele. Ele pode ser um embusteiro, mas também um Aristide Maltese possa ser que seja um embusteiro. Não seja Aristide Maltese coisa nenhuma, não seja Bezerra coisa nenhuma. A gente tem que olhar o conteúdo da mensagem, não é a forma. Ah, mas não falou bonito, não falou quiptestesia. Olha, Carmen, fique tranquila, que o espírito colocou um implante neuropsíquico, nanotecnologia. Eles ouvem isso, né? No Filomeno fala. Rapaz, agora eu acredito. Não, o espírito encosta em você, Anne, Carmen, sacudiu você deu brecha e está em sua casa. A maioria quer ver isso, Mário. A maioria fica esperando isso mesmo. Diga, Mariane, você abriu a... Quando você aparece é porque quer falar. Tô quietinha, realmente. Não, sabe por quê, gente? Essa questão do fenômeno chama muito atenção no primeiro momento, não tem como não chamar. Aí depois é que a gente começa, eu estou falando até por mim, depois é que você começa a despertar para a fase do estudar, do o quanto isso é necessário, o quanto isso faz sentido. Eu estou lendo o livro Os Mensageiros ainda, eu li, parei, voltei novamente, porque você tem anotações lá de Mari, e eu vou também anotando, porque é muito conhecimento, que assim, é um descortinar na nossa mente tão grande, é um conhecimento que dá uma lucidez, uma abertura assim, de consciência das coisas, mas primeiro o fenômeno, assim como o primeiro também os livros de Zíbia, para mim, viu gente, primeiros livros de Zíbia, foi quem fez abrir esse caminho. Então acho que tudo vale a pena. Agora, quando o Mário colocou a questão da mediúnica, para a gente ver o conteúdo de como vem, e a sensação também, Mário, que provoca na gente, fluidos. Pode ser também, né? Os fluidos, Kardec fala isso, mas Kardec vai dizer que é o mais difícil para o médium. No capítulo 14 da Gênesis, Lei dos Fluidos, ele fala que o médium só com o tempo vai identificar a entidade pela aproximação fluídica com o seu perispírito, né? Então você fazia a leitura, escreve Yara, não, aqui é Firmino, né? Aqui é o irmão Oswaldo, que foi médico, Oswaldo. Era Guilherme, professor da zona rural, reencarnou. Então você vai começando só com o tempo, né? Pela aproximação, não só dentro da mediúnica, mas também na rua, né? Uma intuição, uma orientação, é o irmão. Então, segundo Kardec, isso aí só demanda o tempo para você, quando o espírito se aproxima, né? O que é mais comum? Se a gente já está no nível moral um pouco melhor, é um espírito agressor, a gente identifica que ele somatiza na gente, aí em cada um. No meu é falta de ar, taquicardia, pode ser um sofredor, mas eu fico irritado, é alguém que está com raiva. Esse é o mais comum, porque a gente está buscando. Mas Erasto vai dizer no Livro dos Médiuns, se eu estou num dia de irritação, tocou em mim, já está explodindo, está lá no Livro dos Médiuns, um espírito irritado, odiento, o toque em mim, a aura 90.1, todo mundo. Eu não estou sentindo nada, porque eu também estava assim, emocionalmente. Então por que eles buscam, o que a gente busca é o chamado padrão vibratório? É de estar bem, acordar, orar, aquele problema, respirar e orar. Ia com o Ivan de caramba ontem, rapaz apressado, dando fechado, Ivan, rapaz, eu oro logo, ao invés de ir atrás eu xingar ele, eu oro para manter o meu padrão de vibração, para entrar na faixa daquele que acompanha ele lá. É difícil, falar é fácil, né? Então, Anne, isso aí demanda tempo, né? Prática, estudo, prática, né? Para a gente poder saber identificar, né? Quando é um espírito sofredor, um espírito agressor, que a gente chama de obsessor, quando é o guia da gente, qual guia é, né? Qual guia? Será que é Yara? Será que é Firmino? Será que é Oswaldo? Será que é um outro, nenhum desses? Né? Então você vai começando a identificar, né? Essas coisas. Mas aí demanda tempo e demanda o nosso estado emocional também. Se eu não estiver bem, chega um espírito elevado. Aliás, quem fala isso é a irmã Anastácia, por um outro médico. Ela usou uma imagem. A gente fala suave na sua mente. Às vezes o seu coração está gritando, aí não dá.
vocês não escutam, né? Não entra na faixa, porque a gente está ali, né? Explodindo, está esperando que a gente se acalme. Ouça uma música, ligue para alguém, amigo, né? Para que a gente saia daquele e o nosso padrão, aí ele se intui aquilo ali. Então é uma ciência, né? Como é que se desenvolve a intuição? Né? Você pode desenvolver, né? Ler a questão 22 do livro Consolador. Emmanuel vai dizer, você está fazendo isso agora, estudando coisas úteis. Estudando depois o quê? Meditando, mergulhando para dentro de você. Para saber se o pensamento é seu ou de um espírito. E depois disso a prática do bem, que é chamada reforma íntima. 3 caminhos para desenvolver minha intuição, até o ponto que eu poderei ter a mediunidade mental. Kardec coloca assim a uma carta que ele recebeu na Revista Espírita. Eu comecei a dialogar, o homem fala com ele, com o meu pai e o meu avô que morreu. Aí o que São Luís chega e vai dizer, no futuro a humanidade toda vai acontecer isso. Sensação. Ninguém vai a templos espíritas para conversar com espírito nenhum. Porque quando eu tiver meu nível emocional equilibrado, o planeta evoluir, eu vou conversar com o Zuíla, com o Yara, com o Firmino, com todos. Eu pergunto, eles respondem. Eles perguntam, eu respondo. E ninguém vai me internar, vai me dar medicação tarja preta, porque todo mundo vai ser assim. No futuro, qual é a mediunidade que vai ter na Terra? A intuição, ou nesse grau que Kardec chama acima de mediunidade mental. Ele só coloca isso na Revista Espírita, e quem estudou isso foi a doutora Marlene Nobre. Só ela, do que eu vi, que eu conheço, estudou isso, eu tenho aula. Então, o futuro é isso. Aí, por que isso? Ninguém tem mais medo de morrer. Imagina, vou conversar com a vovó. A vovó já morreu. Eu estou conversando com ela. A Anne está conversando com aquela Ana que já morreu. Todo mundo. Nesse futuro, é quando a Terra já tiver de espírito bem avançados. Agora seria uma tragédia. Imagine Putsch conversando com o general, tirando com Hitler. Imagine Putsch conversando mediunidade mental, ele com Hitler. Hitler orientando ele. Né? Então não dá para ver. Tragédia. Não dá para ver. Está no livro, na Revista Espírita. Hitler não tem condição não, que ele está em uma prisão. Emmanuel vai dizer que ele foi deportado, né? Ele está em uma prisão por 1000 anos, para depois ser deportado. Aguardando o tal planeta que Ivan cita aí, que vai se aproximar da Terra e vai levar esses espíritos, né? Kibiru, né? Kibiru. Cada um tem os nomes lá. Que vai se aproximar, que vai sondar os astrônomos, vão dizer, vai bater, não vai bater não. É para esses espíritos que serão exilados serem conduzidos a outro governador planetário. Sério. Então vamos orar, porque eu quero permanecer aqui mesmo. Né? Andando de buzu ou não, indo para lá, eu quero continuar aqui mesmo. É na Terra que tá bom demais. Entendeu? Ainda tem muito que aprender, né, Mário? E melhorar meu coração. Ainda não aprendeu, foi nada. Nada mesmo. Nada mesmo. Eu já quero me teletransportar para não estar pegando ônibus. Vá você, eu quero que você. Então você vai para esse planeta aí junto com o Rita. Não, para ir para lá, papai. Me teletransportar daqui até lá, pá. Vamos para a nossa prece? Lembrando que a semana é segunda-feira, né? Sim. Parou aonde? Peraí. Diz aí, Tereza. Paulo sorriu e comentou. Se tiver continuar, vai começar encerrando. Tá. Então vamos à nossa prece. Já estávamos elevados pelo assunto a Jesus e ao Pai, na presença dele, através dos espíritos amigos e trabalhadores que se interessam, que coordenam, que intuem esses estudos, que trazem irmãos que se esclarecem com todos nós nesta obra, que se melhoram através das energias que são coletadas de todos nós
para eles. Então, Senhor Jesus, abençoa a nossa tarefa. Estimula-nos a prosseguir em 2023 de uma maneira virtual e de uma maneira presencial. Precisamos do contato um com os outros. Precisamos do calor humano, mesmo daqueles irmãos que chegam em profundas aflições, aqueles irmãos que muitas vezes não têm nem o carinho da família, porque desde o seu nascimento eles só trazem problemas que eles geraram e que agora se exteriorizam como transtornos mentais, como obsessões cruéis. O que seriam deles, Senhor, ao bater na porta de um centro espírita e encontrar fechado? Porque nós estamos apenas nos reunindo em nossos gabinetes de casa. Precisamos desse contato para aprender que eles estão sofrendo hoje. Se a gente não se conduzir bem, poderemos ser nós amanhã. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós que somos ainda tão fracos. Você, com a tua ajuda de teus emissários, nós poderemos fortalecer os nossos sentimentos para servir a todos que nos procuram. Muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Aqui